Bem-vindo, meus alunos, a mais uma aula de produção de texto. Hoje nós iremos continuar trabalhando o artigo de opinião e vamos trabalhar com a conclusão de um texto. Nós vimos nas aulas anteriores, que o texto o artigo de opinião, ele é organizado da seguinte forma. Ele é organizado em parágrafos, de modo que aparece a introdução, que é onde aparece, onde você apresenta o assunto e coloca o seu ponto de vista, o que você vai defender. Depois vem o desenvolvimento, que é onde você coloca os seus argumentos. E hoje nós iremos estar trabalhando a conclusão. Afinal, o que é uma boa conclusão? A conclusão de um texto, seja de um trabalho ou de uma redação, é algo muito importante que deve ser pensado durante todo o processo de planejamento textual. Na parte final, ou seja, na conclusão do texto, devemos fazer um apanhado geral das ideias que foram desenvolvidas durante as duas partes iniciais do texto e arrematá-las. Então, o que ele quis dizer aqui na conclusão? É aquela parte onde você vai finalizar o texto e aí você não pode finalizar de uma maneira vaga. É necessário que você consiga fechar tudo aquilo que você argumentou anteriormente. Lembre-se que uma boa finalização do texto faz com que o leitor fique satisfeito com a leitura e, por isso, uma conclusão deve ser interessante e reunir as principais ideias. No entanto, a conclusão de um texto deve ser sucinta, ou seja, a parte de apresentar os argumentos é no desenvolvimento. Aqui, você deve concluir e realizar um fechamento das ideias que foram apresentadas ao leitor. Nesse momento, a análise crítica sobre o tema é também um fator importante. Ela mostra algo novo, suscita ideias e reflexões, além de oferecer sugestões. Propõe melhorias e soluções sobre o tema abordado. Só consegue concluir bem um texto quem teve o cuidado de planejar a escrita e seguir uma sequência lógica de apresentação das informações em parágrafos bem estruturados e coesos. Então, meus alunos, o que vocês têm que ter sempre em mente? Que um artigo de opinião, para ele ser bem escrito, é necessário um planejamento anterior. Se você colocar aqueles esquemas que eu apresentei para vocês, antes de você produzir, você produz um esquema, com certeza sua conclusão vai ser boa. Nessa conclusão, você não deve se estender demais, porque aqui você não vai mais colocar argumentos. Você pode fazer o quê? Você pode fazer uma reflexão sobre o assunto, você pode propor melhorias e soluções para o problema, que nós chamamos sempre de intervenções, tá? Lembrando que, às vezes, o assunto abordado, ele requer vários pontos de vista, mas você tem que deixar bem claro qual é o seu ponto de vista. E a conclusão, ela tem que fechar mostrando isso. Dicas para fazer uma boa conclusão. Seja breve. Uma conclusão não deve ser muito longa, isso porque a parte de argumentar e apresentar dados já passou. Foque nas sugestões que serão oferecidas ao leitor, sendo claro e objetivo. Numa redação, geralmente a conclusão é feita de 5 a 7 linhas, ou seja, em um parágrafo. Então, olha bem, seja breve. Então, você não vai se alongar demais, porque aí é só o fechamento do texto, ok? Ressalte a ideia principal do texto, retomando a introdução. Então, quando eu digo que um artigo de opinião ele deve ser esquematizado, é porque a introdução ela tem que estar ligada com o desenvolvimento e ligado com a conclusão. Como que você faz isso? Através dos elementos conectivos, os elementos de coesão que vocês estudam em língua portuguesa. Lembra lá nas orações subordinadas, orações coordenadas, onde vocês estudam as conjunções? Então, essas conjunções, elas são os elementos coesivos que vai te ajudar nessa ligação aí, tá? É por isso que essa matéria aí de língua portuguesa é tão importante para a produção de texto, ok? Na introdução, tudo que será abordado deve ser apresentado,
tão importante quanto a conclusão. A introdução do texto mostra ao leitor o que ele vai encontrar ali. Portanto, as palavras-chave devem estar presentes e serem retomadas na conclusão. A ideia é responder ao questionamento feito na introdução. Então, aquele questionamento, aquela apresentação que você colocou lá na introdução, ela vai ter que ser concluída lá na conclusão. Você vai ter que fazer o fechamento daquele pensamento ali para mostrar que você está realmente embasado sobre o assunto. Apresente soluções para o que foi abordado. Uma boa conclusão deve ter uma proposta de valor, ou seja, ela deve conter soluções e apresentar melhorias para o tema abordado. Ofereça ao leitor oportunidade de refletir sobre o tema. Então, que soluções você poderia dar ao tema? Você poderia sugerir as organizações não governamentais, que são as ONGs. Você pode colocar a questão da consciência do cidadão. Você pode colocar também a questão do governo, né? A questão da política. Tudo isso poderiam ser soluções, porque nós sabemos que o artigo de opinião, geralmente, ele vem a partir de um tema polêmico, um tema que exige debate, um tema que gera debate. Então, como resolver esse problema? Geralmente, quem pode resolver tais problemas? Governo, cidadão, ONGs e assim vai. O que não deve estar na conclusão? Usar clichês. Muito importantes pensar nos termos que serão utilizados para finalizar seu texto. Assim, em resumo, por fim, concluído, não são interessantes. Conheça melhor outros conectivos, é o que eu falei anteriormente. Estudar melhor as conjunções, que você vai poder ter maiores possibilidades, né? Maior variedade de elementos coesivos. Então, você pode usar logo, por conseguinte, portanto, por isso, em virtude de, ao invés de você usar essas que já são mais comuns. Então, tente fugir dessa coisa comum. Estude mais, leia mais, porque na hora que você for concorrer com alguém, na hora de produzir um texto, é importante que você tenha um diferencial. E você usando palavras novas, conectivos novos, mostra que você é um aluno que estudou, que se aperfeiçoou. Ser prolixo, alongar a ideia e escrever demasiado é um erro muito comum cometido pelos estudantes. A conclusão deve ser o contrário disso, ou seja, nessa parte, o aluno deve saber resumir as ideias, encurtando o pensamento. Né? Que tem aluno que acha que escrever demais, escrever palavras muito formais, vai ser bom para ele, muito pelo contrário, pode ser até ruim para ele, porque às vezes aquela palavra nem daria certo ali, às vezes você poderia ter colocado um sinônimo daquela palavra mais simples, tá? Argumentar mais, complementando o ponto acima, no caso ao lado, lembre-se que na conclusão não devemos argumentar mais, a parte da argumentação é lá no desenvolvimento, ok? Repetir o que já foi dito, muito cuidado, evitem as repetições, porque além de se prolongar demais, muitos estudantes repetem coisas que já foram expressas no texto. Isso é um erro grave, já que não acrescenta nada ao novo tema. Então, evitar as repetições. Pode-se colocar sinônimos ou elementos coesivos, né, que vai te ajudar a evitar as repetições. E aí nós vamos fechar com outra atividadezinha, né, sobre conclusão. Essa atividade, depois eu vou estar agendando com vocês a data de apresentá-la. Eu coloquei aí 3 temas e você vai ter que fazer uma conclusão para cada um desses temas, tá? O primeiro tema, automutilação, um novo mal para a adolescência, né, que é um tema que dá bem discutido. O segundo tema, precisamos falar sobre dislexia. E o terceiro tema, aulas presenciais ou aulas virtuais. Então, aí você vai
falar sobre os 3 temas. Ah, professora, mas eu não sei o que é automutilação. Ah, professora, mas eu não sei o que é dislexia. Ah, professora, mas eu não sei diferenciar uma aula presencial de uma aula virtual. Aí, qual é a dica que eu dou para vocês? Ler sobre o assunto. A primeira coisa que você tem que fazer quando eu propor um texto é ler. Porque eu fazendo isso, eu estou querendo, sim, incutir em vocês a ideia de que para se escrever bem é necessário leitura, porque se você não tiver leitura sobre o assunto, como que você vai argumentar sobre isso? Eu concluo dizendo que a leitura torna o homem completo, a conversação torna-o ágil, né? Porque ele vai saber se virar, e escrever dá-lhe precisão. Então, quem lê, quem escreve, ele é mais preciso, ele sabe se comunicar melhor, ele sabe dar o seu recado melhor. Um abraço a todos e até a próxima aula.